Oi, gente, tudo bem por aí? Josué, capítulo 21. Hoje nós vamos falar sobre a cidade dos levitas. Por isso vim com essa roupa. BC voluntário. Não dá pra ver aí, né? Tá ao contrário. Mas tá escrito voluntários. BC é Brasa Church, que é o nome da igreja que eu frequento aqui em Porto Alegre. E por isso que eu vim com essa, porque a gente vai falar sobre os levitas. Os levitas são pessoas que trabalham na igreja, são pessoas que cuidam da obra de Deus, são pessoas responsáveis por cuidar da obra de Deus. Em algumas igrejas eles acham que os levitas são só os louvoristas, só as pessoas que cantam lá na frente. Mas nós aqui sabemos que não. Todas as pessoas que trabalham na igreja, que prestam serviço voluntário na igreja, que cuidam, que fazem qualquer coisa que você fizer na igreja, você é um levita. Você é uma pessoa que está facilitando que a palavra de Deus chegue nos corações, né? Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Siló era a cidade que tinha o templo, né? A igreja. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar, e também pastos ao redor delas para o nosso gado. Os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram às suas terras cidades e pastos para os levitas. As cidades dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades da tribo de Judá, Simeão e de Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades da família da tribo de Issacar, Naftali e a metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, a leste do Jordão. Espera só um pouquinho, gente. Eu estou ouvindo essa música, eu vou vou voltar aqui ao começo, que são 70 minutos de gospel jazz music que eu coloquei pra gente ouvir na leitura de Josué. Só que daí estava ouvindo uma voz, eu fiquei com medo de direitos autorais. Vamos voltar aqui. Se eu tivesse um editor, ele ia cortar agora essa parte, né? Vamos lá. A gente está lendo sobre as cidades que foram dadas. A tribo de Levi não recebeu um território, eles não receberam uma terra. Eles receberam cidades dentro das terras de Canaã. E é isso que a gente está vendo. Os outros coatitas receberam da terra de Efraim, de Dan, da tribo de Manassés, os gersonitas da tribo de Issacar, e a metade da tribo de Manassés, de Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades da tribo de Ruben, e de Gade e de Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor dela, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá, de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, o irmão de Moisés, lá do comecinho. Arão era o sacerdote, né? E ele, os filhos dele, que matavam os bichos, que cuidavam do templo, do tabernáculo, lá faziam tudo aquilo. Eles viraram os levitas, né? Que trabalhavam na igreja, que era o grupo da família de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak. Anak era gigante, né? Que é Hebron, a cidade montanhosa de Judá, os pastos ao redor, mas os campos à volta da cidade, todo o seu povoado tinha sido dado a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Os descendentes de Arão deram Hebron como seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos. Olha que legal. Versículo 13, para quem acompanha aí na Bíblia, né? Os descendentes de Arão deram Hebron
com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Que legal, né? Eu acho que, pelo que eu li, são 7 cidades. Os levitas receberam 48 cidades. Dessas 48, 7 cidades eram cidades refúgios que nós lemos ontem. O que eu pensei, assim, que eu imaginei, né? Em todo o povoado, em toda a terra de Canaã, existiam cidades que eram dos levitas. Nós vamos continuar lendo aqui. E todas as cidades tinham, todos os territórios, né, as tribos tinham as cidades dos levitas, em todos. Inclusive, 7 das 14 cidades refúgio, 7 eram dos levitas. O que a gente aprende com isso? Que nós precisamos de pessoas que ensinem a Bíblia. Nós precisamos de pessoas que adorem a Deus, que louvem, que nos levem a uma adoração ao Senhor. Uma pessoa que leia a Bíblia pra gente, que explique as coisas pra gente. Todos nós precisamos. Deus deixou isso muito claro aqui, quando Ele colocou levitas espalhados por toda a cidade prometida. Todos os lugares tinham cidades de levitas, inclusive na terra dos refugiados lá, dos fugitivos, né? Nós precisamos ser levitas em toda a nossa vida. Nós que conhecemos o Criador, que conhecemos Jesus, nós temos que ser levitas, nós temos que levar a adoração, a verdade, a simplicidade que é o Criador e tudo. Porque tem pessoas que não sabem nada, nem imaginam nada, estão viajando, nem querem ouvir um podcast igual este aqui, não tem interesse. O que eu quero saber de Bíblia? Um livro velho, igual eu já ouvi falar. Mas olha o tanto de coisa que a gente aprende com isso aqui. E a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. É impossível algum livro barrar a venda da Bíblia. Isso não é um milagre? Isso é um milagre, gente. Um livro velho, como as pessoas falam. Os levitas somos nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Uns cantam, outros limpam o chão, outros leem a Bíblia, outros atendem, recepcionam as pessoas nas igrejas, cada um no seu quadrado. E assim nós iremos povoar o mundo, levar paz. Somos o sal do mundo, né? Somos o tempero dessa humanidade, né? Vamos lá. Essa é a cidade dos refugiados que tivessem mandado alguém. Deram também a cidade de Líbina, Jati, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes, com seus pastos. Ao todo, 9 cidades da tribo de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, Gibeão, Gebá, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos também. Siquém era também uma cidade de refúgio que tivesse matado alguém. Os coatitas também receberam Gessé, Quissaim, Bet-Horon com seus pastos. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Euteque, Gibeton, Aijalon, Gat e Rimon, também com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Tanak e Gat-Rimon, com seus pastos. Suas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram da família dos levitas, receberam metade da tribo de Manassés, da cidade de Golã em Bazã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos, que tiveram matado alguém sem querer. Os gersonitas receberam também a cidade de Besterá, com seus pastos. Da tribo de Issacar, eles receberam também 4 cidades: Quizião, Daberate, Jarmute e Enganim, com seus pastos. Da tribo de Asser, eles receberam 4 cidades: Misal, Abdom, Eucate e Reobe, com seus pastos. Da cidade de Naftali, eles receberam Quebes, Galileia, com seus pastos.
Quebe era uma cidade de fugitivo também. Ele está falando uma por uma, todas as cidades que eram, que não eram. Os gersonitas receberam Amot-dor e Cartã e os seus pastos, ao todo 3 cidades. Várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Ao todo, os levitas, isso é, a família dos Meraritas, receberam a tribo de Zebulon 4 cidades: Joquinão, Cartá, Dina, Naalal, com seus pastos. A tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jassã, Quedemote, Mefaate, com seus pastos. A tribo de Gade receberam Ramote e Gileade com seus pastos. Ramote é uma das cidades para os fugitivos. Então, em todas as cidades que eles receberam, tinha uma cidade próxima, que era a cidade do refúgio que nós lemos ontem. E os levitas receberam muitas, dessa cidade, eu acho que foram 7. Jezbom, Jazer e seus pastos. Os levitas, isso é, várias famílias de Meraritas, 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha um pasto ao seu redor, então eles receberam muita coisa. A tribo de Levi foi uma tribo espalhada. Isso fala muito sobre nós. Isso fala muito sobre nós que somos voluntários. Voluntário tanto na igreja quanto na vida. Nós somos voluntários, nós temos que ser levitas, que mostrar a diferença. Nós somos espalhados no seu trabalho, dentro do ônibus, na sua casa, na sua família, nos seus amigos, aonde você estiver, você é um levita. Você é uma pessoa que leva sorrisos, que leva paz, que leva alegria. Você é o pacificador. Você não pode ser aquele que guerreia, que arruma confusão, que briga com todo mundo, que é grosso. Quando você chega, todo mundo, ih, lá vem ele. Você tem que ser aquela pessoa doce, gentil, amável, que quando você chega no ambiente, as pessoas, ai, que bom que você veio, que bom. Você tem que ser uma pessoa bem-vinda, porque você é um levita. Você está levando a palavra de Deus, você está levando a vida de Jesus na sua vida. Você é um pequeno Cristo que leva paz para as pessoas. Por isso que eles foram espalhados, como nós somos espalhados pelo mundo afora. E quanta gente você conversa? Se todo mundo que você conversar, você deixar uma boa palavra, uma boa impressão, você está evangelizando, você está falando de Deus. As pessoas sentem interesse por quem é do bem. Não pense ao contrário. São raríssimos os que sentem interesse pelas coisas do mal, pela pessoa do mal. Mas a do bem, todo mundo quer estar perto, até o mal. Cuidado com o mal. Vamos lá, 43. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Que lindo versículo final. O Senhor cumpriu todas as boas obras, todas as boas promessas que ele havia cumprido. Lá do Êxodo, lá embaixo, quando eles começaram a sair, que a gente leu lá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, aí tem os números que eu não li ainda, Deuteronômios, e veio toda aquela história, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou na época de Moisés lá no Êxodo, no Levíticos, tudo, Deus cumpriu tudo. Versículo 45, o Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. O Senhor é fiel, Ele vai cumprir, mesmo que pareça impossível, mesmo que tudo diga não. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Ele é justo, Ele honra a palavra dEle. Não duvide, não duvide. Muitas pessoas no decorrer de toda essa história que nós estamos lendo aqui desistiram. Muitas pessoas aqui dessa época não acreditaram, perderam a fé no meio do caminho, mas nós não. Nós somos levitas do Senhor, somos voluntários nessa terra. Somos pessoas que creem que o Senhor fará conosco o que fez com esse povo. Todas as promessas, todas as boas promessas que o Senhor falou com eles foi cumprida.
E isso é muito bom de ler. Mesmo que seja enjoado esse capítulo, que fica essa murrinha de cidade tal, que a gente não conhece nada, pra gente é chato. Mas o final a gente entende que Deus cumpriu cada palavra. Se você olhar em todas as outras partes da Bíblia, está falando da cidade de Jefté, dos Gersonitas, de Dan, de Bet-Horon, de Hebron, e vai falando que eram de quem que era, aquela chatura lá toda, da cidade do Anak, da cidade não sei de que, dos Ebuleus e não sei o que lá mais. Tudo aquilo foi tomado. O povo de Deus tomou posse de toda aquela terra que manava leite e mel, como Deus prometeu. Isso tem que encher o seu coração de esperança, que o Senhor vai cumprir o desejo do seu coração. Se for um desejo do bem, um desejo para o bem, um desejo para te fazer feliz, para fazer feliz as pessoas que estão ao seu redor, isso com certeza Deus vai cumprir todas as boas promessas que Ele fez para nós, para o povo de Israel Ele cumpriu, e para nós também Ele vai cumprir. Tenha um coração bom, peça, implore, insista, ore, implorando pelo aquilo que você quer, e eu tenho certeza que o Senhor vai responder, assim como respondeu para esse povo aqui. Beijão e até amanhã.